Bom dia, pessoal, tudo Bom bem? dia. Como que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui com vocês para estar falando da palavra do Senhor para a reflexão de cada um de vocês. Não sei como vocês se encontram, mas Deus quer falar com você nesta manhã. Vamos Amém. estar louvando, né, Bem? Primeiro vamos fazer uma pequena oração, depois já estaremos louvando o hino da harpa, né? O hino de número 123 da harpa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Abençoa, meu Deus, esta semana na vida de cada pessoa, meu Deus, que está inscrito neste canal. Abençoa a vida deles. Meu Deus, quero apresentar a vida da irmã Eliane, a Bisa, a Ivoneide, o Jorge, todos eles estão com problema de pressão. Visita agora, Pai Santo. A nossa irmã Margarete faz uma grande obra na vida dela, na vida da irmã Socorro. Meu Deus, da Socorro, em nome do Senhor Jesus. Visita nesta hora, faz uma grande obra, meu Deus, na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita aqueles que estão hospitalizados, enfermos, aqueles que estão, meu Deus, em uma prisão, essa pessoa, meu Deus, está morando nas ruas, passando, meu Deus, por problemas muito difíceis. Visita nosso Brasil, somente a o Senhor tem o nação, poder meu para Pai. mudar a Trabalha, situação Senhor, na vida de e cada virar o um, quadro Senhor desta Jesus. pessoa. Em nome de Obrigado, Jesus. Jesus. Deus abençoa, Amém, recebe Jesus. o nosso louvor aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Qual que é mesmo que? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não vai ter que tirar o fundo, né? Só pausa. Cento e 22. 23. 23, ó. Desculpa, errei. 123. Vamos lá. Cristo voltará, né? Um É. dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus, né? Amém, maravilha. Esse hino é uma mensagem, Aleluia, né, Jesus.
uma mensagem maravilhosa. Agora vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus nesta manhã, né? Não sabemos como os irmãos se encontram, o que vocês passaram, mas sabe que Jesus te ama, sabe que Jesus está com você todos os momentos da sua vida. Às vezes achamos que o barco está para lá e para cá. Às vezes achamos que vamos cair, mas aí é o momento que Deus, Ele acalma a tempestade e Ele pega nossas mãos e diz: vem, filha, segura minhas mãos que eu vou te guiar. Então, não podemos temer, né? Não precisamos ter medo, porque Jesus está conosco. Ele está no nosso barco, amém? Amém, né, irmãos? Jesus, ele está na proa, né? Minha esposa estava falando aqui do barco. Ele está na proa do barco. Embora essa tempestade seja grande, né? E a maré, a água pode vir à popa, né? Na proa do barco. Jesus estava ali na proa, como diz lá na passagem bíblica de Jesus lá na tempestade, ele acalmando a tempestade. Se eu não me engano, está lá no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 8, versículo 22. Vamos ver aqui. Eu quero ler esse versículo, que a minha esposa estava citando, mas eu quero ler depois um outro versículo, aqui no capítulo 8, versículo 23. 28, né? Capítulo 8 que de Mateus, versículo 23, que diz assim: Jesus acalma a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, hein? Então, o que eu posso dizer aqui para você é que você que está aí nos assistindo, né? Que não existe tempestade que o nosso Deus não acalme, né? Tem sempre aquele ditado: depois da tempestade vem sempre a bonança, né? Vem. É como nós estávamos aqui à tarde, né? E a gente estava falando de provas, dificuldades, das coisas que vêm para nos abater. Eu citei até o exemplo de Jó, né? Da sua esposa. E tudo que Jó perdeu, né? Mas ele teve o dobro, né? Verdade. Deus deu em dobro para ele tudo aquilo que ele perdeu, porque ele foi fiel, né? Então não temas as tempestades da vida, que muitas das vezes ela vem para querer nos assolar, né? E outra coisa que eu quero falar aqui, né? Nós falamos de tempestade, agora eu quero falar também sobre o deserto. Que deserto, talvez você esteja passando por um grande deserto na sua vida, né? E esse deserto ele também não veio para te destruir. Deserto é escola para cristão, né? É escola para cristão. Deus, ele muitas das vezes ele nos prova, ele nos prova porque ele quer o nosso crescimento espiritual, né? Você pode ver que aquelas pessoas que passaram pelo deserto, elas venceram o deserto, quando elas saíram do deserto, elas foram extremamente abençoadas por Deus, né? O próprio Jesus, quando ele foi batizado com o Espírito Santo ali no Rio Jordão, pelo profeta João Batista, no capítulo 4 de Mateus, né? Capítulo 3, aí ele foi batizado. Já no capítulo 4 fala que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado, né? Pelo diabo. Jesus ele viveu 40 dias e 40 dias e 40 noites, né? No deserto ali, jejuando, enfrentando o diabo cara a cara. E ele enfrentava o inimigo somente com a palavra de Deus, né? Então o deserto ele não veio para destruir, ele é escola
para nós Aleluia, aprendermos, Jesus. né? Mas eu queria deixar mais um versículo aqui, que hoje me chamou muita atenção. Eu estava na igreja, né? E esse versículo aqui me chamou muita atenção. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 19 em diante, que diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade, assentar-se solitário e fica em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aí, irmãos, um texto de Lamentações de Jeremias, né? Jeremias, todos nós sabemos que ele é considerado, ele é chamado profeta chorão, profeta das lágrimas, né? É um profeta que chorou e ele viu a situação do povo de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém que foi queimada, destruída pelo fogo e foi lançada em um monturo de pedras, né? A cidade foi destruída, o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Por Nabucodonosor. E ele viu a situação do povo, né? O povo de Deus ali, que foi entregue, né, ao rei da Babilônia por causa dos seus pecados, por causa da desobediência, né, diante de Deus. E aqui fala que ele lamenta, tanto é que o nome do livro é o livro de lamentação. Então ele chora, ele se lamúria, né, por causa que ele viu a situação de Jerusalém, né. Isso, se nós formos ver, o livro de Neemias também, quase a mesma coisa. No livro de Neemias, lá no capítulo 1, ele viu a situação de Jeremias, da cidade de Jerusalém, né, as portas queimadas ao fogo, né, as muralhas, os muros de Jerusalém foram derrubados. Né? E ele viu e ele chorou, lamentou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, se humilhou. E a Bíblia diz que Deus ele viu, né, a humilhação ali daquele profeta, assim como Deus também viu a humilhação do profeta Jeremias, né? Então, uma das coisas que o profeta Jeremias ele citou aqui, né, foi sobre as misericórdias do Senhor, que são infinitas, se renovam a cada manhã, né? Aleluia, e nesta Jesus. manhã, talvez você esteja aí, desesperado, desesperada, né, por alguma situação que veio adversa para a sua vida, né, alguma tempestade, algum deserto, né, e você tem se desesperado. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você, né, que Jesus ele é. O povo não fala assim, que a esperança é a última que morre? Não. A esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Então Jesus ele é a esperança para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, né? Deus ele é o Deus que ele pode restaurar a sua família, restaurar a sua casa, restaurar seu filho, restaurar o seu marido ou a sua esposa, o seu casamento, a sua situação, não importa, porque para Deus não existe nada impossível. No capítulo 1 de Lucas, versículo 37, lá diz assim, que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Né? Então você creia no impossível. Aqui no versículo 39, nós não lemos aqui esse versículo 39, mas o versículo 39 diz assim, ó: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-lo e voltemos para o Senhor. Levantemos nossos corações
com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Foi esta oração que os profetas fizeram quando eles viram a situação de Jerusalém. E o povo foram levado cativo para a Babilônia, por permissão de Deus. E tinha uma promessa, que o povo ficaria preso na Babilônia ali durante 70 anos. E depois dos 70 anos o povo seria liberto e eles voltariam para a sua terra. Né? Voltariam para a sua terra. E isso aconteceu, né? Claro que isso aconteceu, né? E o povo foram libertos e eles voltaram para a sua terra, voltaram para Israel, né? Voltaram para Judá, Jerusalém, né? Então, amados, essa é a palavra que Deus ele tem aí para o seu coração, para o nosso coração, né? Esquadrinhemos nosso coração, nosso caminho, provemos, voltemos para o Senhor. Que a Bíblia diz que Deus ele é rico em misericórdia, é rico em perdoar, né? Deus ele é misericordioso, extremamente misericordioso. Deus ele é justiça. Nós não estamos aqui somente para dizer que Deus ele é bom. Maravilha, Deus ele é ótimo. Mas Deus ele também é justiça, né? Aleluia, Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele muda a nossa sorte. Mas as consequências do pecado vêm. Isso é inevitável, né? Mas que Deus possa abençoar a sua vida, né? Não sei se minha esposa tem algo para falar aqui. Não, então, como meu esposo já falou aí, falou essas palavras e para vocês guardar, né? Aí eu queria estar lendo aqui em João, capítulo 8, só um versículo aqui. Capítulo 8, versículo 51. É só uma palavrinha para você, para completar o que ele falou. Aqui no versículo 51 diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Então, meus amados, Deus está dizendo assim, se tudo que você ouviu aqui, tudo que você ouviu, e guardar as palavras do Senhor, você nunca verá a morte. A morte eternamente lá no céu você vai, né? Vai ter a vida eterna. Aqui na terra você pode até ver a morte, mas lá no céu a gente não vai ver. Então quer dizer, a nossa vida espiritual terá vida. É como diz lá em Apocalipse 21, né? Que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lembrança das coisas passadas, né? Do sofrimento. Né? A Bíblia diz assim, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Toda lágrima. Não vai mais haver pranto, choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, nada dessas coisas. Então, a Bíblia diz assim que Deus fará nova todas as coisas. Né? E aqui também, ó, voltando em João, capítulo 8, vou subir um pouquinho mais para cima. No versículo 31, no versículo 31 e 32, que Deus diz assim: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vocês estão ouvindo a verdade. E se você ouvir e crer, a palavra do Senhor te libertará. Ele te libertará daquela angústia que você está, aquela tristeza, aquele desejo de morte, desejo de vingança, aquele desejo que você não tem de perdoar. Deus vai te libertar, vai te dar o perdão, vai te dar o amor. Você vai sentir uma mansidão dentro do seu coração. Então Deus diz nessa manhã, se você hoje dormiu e se você não conseguiu dormir, colocou sua cabeça no travesseiro, Deus fala que eu vou te libertar. Só que Deus, ele é o Deus educado. Ele bate na porta e diz: filho, eu posso entrar? Se você deixar, ele vai entrar. Né? Mas se você não der lugar para Deus, ele jamais vai entrar na sua vida. Então Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Você está conhecendo a palavra do Senhor. Então, se você entregar totalmente a vida nos caminhos do Senhor, Deus vai te libertar de muitas coisas. Vai te libertar de depressão, angústia, transtorno de ansiedade. Você vai ver a felicidade resplandecer no seu rosto.
Amém, irmão? Então essa palavra fica com os irmãos. E é uma reflexão que Deus deu para vocês, tá, irmãos? Então pegue, coloque no coração. E eu quero agradecer que até aqui vocês têm ficado com a gente. E se vocês gostaram, compartilha, comenta. Deixe o nome de vocês para que a gente possa estar orando, like, tá? Dá o like. Pode estar, para estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor também, né? Escreva aí o nome da sua cidade. E o seu nome aí pra gente orar no próximo vídeo, né? E quero mandar a paz do Senhor aí para todos vocês aí, tá? Que Deus abençoe nossa irmã Eliane, a Bisa, né? A Ivoneide, a Margarete, a Socorro, né? A irmã Socorro, toda a família da Bisa, toda a família da Margarete. Todos que estão aí, né, assistindo esse vídeo, que faz parte do canal, né? Então, que você possa aí, nos ajude aí também. Orem por nós também precisamos. Também estaremos orando por vocês, tá bom? Nós somos carentes das vossas orações, amém? Não esqueça, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Estamos vivendo nos últimos dias. Nós sabemos que é muito difícil. O nosso adversário, que é o diabo, ele tem rodado, né, ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Verdade. Então, Jesus está às portas. E a qualquer momento, Jesus ele pode voltar para arrebatar a sua igreja. Então, uma coisa que eu quero dizer aqui para você. Vamos permanecer firme e forte na presença do Senhor, né? Eu sempre costumo dizer, bem, que por mais que você esteja fraco, eu penso assim, por mais que eu esteja fraquinho ali, continue nos pés do Senhor. Mesmo se arrastando. Porque o Senhor, uma hora ele vai pegar você pela a sua mão, e ele vai te reerguer, vai te sustentar, vai te segurar, e não vai deixar que você venha naufragar, né? Como os discípulos ali estavam achando que eles iam naufragar, né? Mas Jesus estava ali, não tem como. Ele é quem manda. Ele é o dono, ele é o Criador. Né? Embora ele ali na posição de filho, né? Embora tenha um grupo que fala que Jesus ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, ele não é Deus, né? Então tem um grupo que fala, mas Jesus a Bíblia diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Aleluia. Né? Então Jesus ele é o princípio de todas as coisas, né? É o verbo vivo de Deus, né? O verbo vivo de Deus. Então, irmãos, vamos permanecer firme e forte, né? Porque Jesus ele está às portas. Estamos vivendo a última hora. Jesus está para voltar e arrebatar a sua igreja. Os sinais estão aí. Então não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Vamos olhar somente para Jesus de Nazaré, que é o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Glória a Deus. Falar de Deus é maravilhoso. Não dá vontade de parar não, né? Se a gente for ver, o vídeo vai ficar longo. E vamos deixar para a próxima, né? Então tá. Fica aí, se alimenta da palavra do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, tá? E tchau. Toda glória compartilha aí nossos vídeos, tá bom? Beijo, amo todos. Tchau.